Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Cumprimentar todos com a paz do Senhor. Louvado seja Deus, motivo de muita alegria estarmos aqui nessa noite. Para nos louvarmos e agradecermos o nome do Senhor. Amém. A Bíblia diz lá em João 14. Em João 14 diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, vocês também estejam. Amém? Glória a Deus. Essa é uma promessa que o nosso Senhor Jesus faz para nós. Ele foi preparar o nosso lugar, mas Ele pede para que aonde Ele esteja, nós estejamos, e que nosso coração não esteja angustiado, crendo que tão somente Ele está no controle de tudo. E muitas das vezes é tão difícil a gente confiar em Deus, a gente acreditar que os dias melhores virão, a gente ter essa fé dentro de nós. Mas se Ele fala na palavra dele que Ele foi preparar o lugar e Ele vem nos buscar, todo despertamento, Senhor, tudo que for, Deus, mandado para tirar a nossa atenção, a nossa paz, que bate em retirada em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa estar cuidando de tudo, cuidando de nós, em nome de Jesus. Amém. As levícias estão para o Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ministério de Louvor, salve uma igreja, uma paz do Senhor, amém? Aleluia. Glória a Deus. Mais uma oportunidade de estar aqui louvando e adorando o nome do Senhor. Vamos pedir para Ele se fazer presente, continuar presente em nosso meio. A prosseguir e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Algo segredo do teu coração, botar em forças pra não te duvidar, guardando a promessa em oração. E meu Deus está o meu coração.
Somente Ele vai dizer o dia e a hora. O escritor está escrevendo a sua história. Somente Ele vai dizer o dia e a hora. Ele está escrevendo
com Ele. Tudo que Ele quer é você. Como diz aquela música: se não der pra orar, não ora. Tudo que Ele quer é a sua alma, a sua mente, o seu corpo. Tudo que Ele quer é você, porque Ele te ama. Ele deu a sua vida naquela cruz. É o que nós vamos falar neste instante. Ele deu a vida dele naquela cruz para te salvar. Foi tudo por amor. Foi tudo para te dar vida. E vida com abundância. E uma vida maravilhosa. Essa palavra que está aparecendo, amém? Amém. Eu trabalho, eu não quero publicidade. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, me faz descer pra eu me encontrar, voltar minhas origens pra te adorar. Não quero mais viver como um cego cego e sem te contemplar. Quebra este vaso rachado como estou, mas tira as feridas que o mundo enviou e molda com oleiro que tanto quer pra si o primeiro amor. Reconheço que sou vaso, mas estou sem valor por causa das cicatrizes da guerra que passou. Mas sei que és oleiro que molda no teu jeito o vaso que eu sou. Se preciso me amassa, me quebra, me refaz, mas tira as feridas e me traz. Pois eu quero ser oleiro, eu quero ser o vaso que me apraz. Senhor, me faz descer pra eu me encontrar, voltar minhas origens pra te adorar. Não quero mais viver como um cego cego e sem te contemplar. Quebra esse vaso rachado como estou, mas tira as feridas que o mundo enviou e molda como oleiro que tanto quer pra si o primeiro amor. Reconheço que sou vaso, mas estou sem valor por causa das cicatrizes da guerra que passou. Mas sei que és oleiro que molda no teu jeito o vaso que eu sou. Se preciso me amassa, me quebra, me refaz, mas tira as feridas e me traga paz. Pois eu quero ser oleiro, eu quero ser o vaso que lhe apraz. Pois eu quero ser oleiro, eu quero ser o vaso que lhe apraz. Aleluia. Que a cada dia nós possamos ter um vaso na mão do oleiro
disposto a ser moldado por Deus. Se preciso, me amassa, me quebra e me refaz. Você pode descer, se ajoelhar, quebrado, mas vai subir de vaso transformado. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Nesse momento, a irmã Antônia está com oportunidade também, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Pai do Senhor, para todos aqui no canal. Graças a Deus, nesses dias eu estou aqui para receber a Santa Ceia do Senhor. Amém? Agradeço a oportunidade. Deu errado. Sua pesca a noite toda não teve sucesso. E agora seu, amanhã parece incerto. O que tens a fazer é lavar as redes e parar. Deu errado. Pois você sabia onde o peixe estava. Era ali que você sempre pescava. Mas tentou a noite inteira e nada conseguiu pegar. Mas está acontecendo tudo na beira do mar. E é Jesus que vai pregar. Quer teu barco emprestado. E depois o mundo ele chama pra voltar. Exatamente no mesmo lugar onde tudo deu errado. Depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera.
em nome do Senhor Jesus. Nesse momento, nossa irmã Kátia está com oportunidade para estar fazendo a parte de Deus, amém? Eu sou louvado mesmo pela parte do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus sabe todas as coisas, amém? Glória a Deus, eu só vou glorificar a Deus e exaltar a Deus, né? Pelo que tem feito e pelo que vai fazer na minha vida. Para quem não sabe, algumas pessoas sabem, sexta-feira à noite, Deus me deu um grande livramento, chegando na minha casa. Eu fui descer a escada da minha casa e acabei pisando em falso e caí da escada, né? Mas para a glória do Senhor Jesus, o Senhor é aquele que livra, é aquele que nos protege e aquele que nos guarda, né? E eu poderia hoje, né, estar com o braço quebrado, estar com a perna quebrada, poderia não estar aqui, mas permitiu o Senhor eu estar aqui para contar o livramento que Ele me deu, porque a honra é dele, a glória é dele. E quando vocês orarem, peça ao Senhor para dar o livramento, peça ao Senhor para acampar anjos, a sua entrada e a sua saída, porque o inimigo, ele não brinca de ser diabo. Então ele está todo o tempo querendo nos tragar, querendo nos colocar para baixo, mas o Senhor é o Deus que me deu escape naquele grande dia. E eu estou aqui hoje para contar que o Senhor é o Deus do livramento. Para a glória do Senhor, eu só tive algumas arranhões aqui no braço, a perna, a coxa, o dedinho está machucado, não consigo muito levantar o braço, mas eu estou aqui para exaltar e glorificar o nome do Senhor e dizer que todo o tempo Ele é Deus na minha e na tua vida. E todo o tempo Ele está trabalhando para guardar os seus. Então, se coloque na posição, glorifique a Deus em todo o tempo, porque se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E eu estou aqui hoje para glorificar e exaltar o nome dEle, amém? Vamos adorar o Senhor nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as co
Jesus. Amor.
paz em nome de Jesus. Segue toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Tem chama de fogo neste lugar. Tem chama de fogo neste lugar. Tem chama de fogo neste lugar. É fogo na porta, é fogo no altar. Tem chama de fogo neste lugar. Tem chama de fogo neste lugar. Tem chama de fogo neste lugar. É fogo na porta, é fogo no altar. A igreja do Senhor começa a glorificar. Glória a Deus, glória a Jeová, o Espírito Santo ele vai te batizar. Glória a Deus, aleluia. E a igreja do Senhor começa a glorificar. Glória a Deus, glória a Jeová, o Espírito Santo ele vai te batizar. Glória a Deus, aleluia. O crente pentecostal não se cansa de dar glória. É glória de dia e de noite. Só glória, glória, glória. O crente pentecostal não se cansa de dar glória. É glória de dia e de noite. Só glória, glória, glória. Glória, glória. Manda, manda 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 glória. Vai cair poder, fazer te transbordar. O Senhor vai te renovar. E se você deixar, o fogo vai descer. Você vai se alegrar. O Senhor vai te abençoar. O poder quem quiser receber é só glorificar. Vai ser tanto o poder quem quiser receber é só glorificar. Vai ser tanto o poder quem quiser receber é só glorificar. Glória! Aleluia! Fogo, Deus de fogo, que abriu o mar vermelho. Deus de fogo, que não deixa ninguém tocar no fio do seu cabelo. Deus de fogo, que te chama pelo nome. Eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem sua descendência passa fome. Divisa de fogo, vai de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, vai de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear.
Ele chegou pra quem? E fez abrir olho de fogo, sapato de fogo, olho renovo. Mas desceu Miguel, arcanjo de guerra lá no céu. E vida de fogo, barão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Vida de fogo, barão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Oh, vida de fogo, barão de guerra. Ele desceu, ele chegou pra guerrear. Vida de fogo, barão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Me fez abrir o mar vermelho pra passar o povo seu. Não posso me esquecer do profeta Eliseu. Ele adorou e o fogo desceu. Na carro o anime de fogo arrebatado por Deus. Desceu, mas desceu o varão, resplandecente lá na glória. Glorificado, esse é o Deus que dá vitória. Olho de fogo, sapato de fogo, olho redondo. Mas desceu Miguel, arcanjo de guerra lá do céu. E vida de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. E vida de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. E vida de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. E vai ligando, e vai ligando, e vai ligando, vai. Vai ficando ligadinho no trono do Pai. E vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai ficando ligadinho no trono do Pai. Vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai. Vai ficando ligadinho no trono do Pai. E vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai ficando ligadinho no trono do Pai. Celebrar, celebrar, é Cristo celebrar. Celebrar, é Cristo celebrar. Celebrar, é Cristo celebrar. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive, ele reina para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive, ele reina para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. E vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor, ressuscitou meu Senhor. Aleluia. O Ministério do Louvor agradece a rica oportunidade em nome de Jesus. E a irmã Velha está com oportunidade para orar pelos dias de ofertas e pelo pregador, pregadora da noite. Pregadora, aleluia. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Muito maravilhoso o nosso Deus. Nesse momento a gente só tem que agradecer por essa primeira parte, né? E pela pessoa que vai ministrar a santa palavra do Senhor. Seu Deus amado, Deus querido, nesse momento, ó Pai, queremos te agradecer, ó Pai. Primeiramente, ó Deus, pela tua presença maravilhosa em nosso meio. Muito obrigado, Senhor, por cada hino que aqui foi entoado a ti. Recebe, ó Pai, como um cheiro suave as tuas narinas, ó Deus. Eu também, ó Pai, quero te agradecer por cada dízimo e oferta, Pai amado, que foi trazida ao teu altar. Multiplica, Pai, a cada dia aqueles que dizimaram e ofertaram, e aqueles que também, ó Pai, não puderam ofertar nem dizimar a tua casa. Abençoa, Pai, para que da próxima vez possamos, ó Pai, estar dizimando e ofertando na tua casa. Também, ó Pai, eu te apresento
ministrar a tua palavra. Toma ela em tuas mãos. Usa, Pai amado, a tua filha poderosamente, ó Pai, porque eu sei, ó Pai, que ela é dependente de ti. Fala com ela, fala com a tua igreja, Pai amado. Ó Deus, que os nossos ouvidos, ó Pai, venham estar abertos para ouvir, ó Pai, a tua palavra e entender, ó Pai, o que o Senhor quer falar conosco nesta noite. É o que eu te peço e te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Só dá uma igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Mandar dar um aviso que a festa vai ficar para depois da palavra, porque está faltando um componente. Amém? Convidar nossa irmã Tamires para estar cantando aqui um hino, né? Hoje é culto da família. Então vamos decretar, né? Mandar o Senhor ir à nossa casa, né? Visitar o nosso lar, visitar os nossos filhos, né? Visitar cada cantinho da nossa casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai do Senhor mais uma vez, amém? Amém. Não foi fácil te encontrar aqui. Minha filha está quase morrendo lá em casa.
porque tem uma parte que diz assim, ó, mexe na estrutura, a casa. A gente tem que deixar Deus mexer na nossa estrutura, sim. Porque se a gente não deixar Deus mexer na nossa estrutura, a casa não é renovada, a casa não é restaurada. Então a gente tem que, para a gente viver o bom, o perfeito e o agradável de Deus, a gente tem que deixar Deus mexer na nossa estrutura. Aleluia. Abra sua Bíblia aí, em 1 Samuel. Aleluia. Vou pregar em todos os livros hoje. Em 1 Samuel. Glória a Deus. 1 Samuel 1. A gente tem que ficar atento, né? Porque tem uma parte que diz assim, ó, mexe na estrutura, a casa. A gente tem que deixar Deus mexer na nossa estrutura, sim. Porque se a gente não deixar Deus mexer na nossa estrutura, a casa não é renovada, a casa não é restaurada. Então a gente tem que, para a gente viver o bom, o perfeito e o agradável de Deus, a gente tem que deixar Deus mexer na nossa estrutura. Aleluia. Abra sua Bíblia aí, em 1 Samuel. Aleluia. Vou pregar em todos os livros hoje. 1 Samuel. Glória a Deus. 1 Samuel 1. Amém? Vamos ler para ganhar tempo, que ainda tem a Santa Ceia do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, ó. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Aleluia. Poder sentar, dando glória a Deus. Aleluia. Essa história de Ana aqui, todo mundo já sabe, né? Que Ana não podia ter filho. E naquela época, a mulher que não dava um filho único não tinha direito de uma outra mulher. E Eucana encontrou Penina, que tempo era um filho, tempo era um filho, todo mundo já sabe. Mas hoje, o que Deus ministrou no meu coração para passar para a igreja, não é Penina, não é Eucana, não é nada. É a transformação de mente. É a transformação de mente, né? A Bíblia nos conta que Ana, todo ano, ia, né? Subia para fazer seus sacrifícios. E chegava lá, ficava lá depressiva. Ana foi depressiva, teve depressão. Ana teve ansiedade. Ana teve tudo isso. E todo ano ela subia, fazia a mesma coisa, até ser taxada como embriagada, né? E a Bíblia nos relata que quando Ana estava lá, Eucana chegou e falou, por que tu estás assim? Por que tu não quer comer? Por que tu não quer ficar chorando e teu coração está amargurado? E Ana, todo dia, todo ano, subia e via a menina sendo próspera. Cada ano era um menino diferente de Penina e Ana nada. Mas naquele momento, ao qual Ana se levantou e mudou a sua mente, ela foi abençoada. Ela foi abençoada pelo seu filho, né? Pelo seu filho Samuel, filho da promessa. E o que é que Deus quer dizer nesta noite? Para mim e para você. Como é que está sendo a tua condição? Será que você está descendo, está subindo para buscar com o coração amargurado, com a mente perturbada? Ou você está esquecendo os seus problemas e está buscando a Deus? Porque só quem teve e só quem passou por essa situação que Ana sabe contar. A gente não tem graça nenhuma de orar.
a gente não tem graça nenhuma de buscar, só chorar e mais nada. E eu creio que aí Ana chorava e dizia: Senhor, eu quero um filho. Senhor, eu quero um filho. A Bíblia aqui não conta não, mas a gente vai lendo, vai meditando, vai precisando. Senhor, eu quero um filho. Eu quero um filho para mostrar, menina, que eu posso ter filho, que o Senhor vai ser, o teu nome vai ser glorificado se tu me der um filho. Mas quando Ana subiu, determinou naquele dia, subiu diferente. Ela você não estou embriagada. Ela confessou quem era, como ela estava, ali mudou assim. Será que você está conversando a Deus? Como está a sua situação interior? Será que você está conversando com Deus sobre o seu problema que você está sentindo, você e Deus próprio, sabe? Que quando você tiver essa transformação de mente, você vai ser uma mulher transformada. Quando eu e você tiver essa transformação de mente, a gente não vai ligar para problema, os problemas de Penina nem de ninguém. É só você e Deus e mais ninguém. Então, nesta noite, o Senhor me trouxe aqui, nesta noite, para você confessar a Ele o que você está sentindo. Porque aqui ninguém é forte, não. Todos nós somos fracos. O forte aqui é Deus que habita em mim e você. Mas se você não der espaço para o Senhor entrar e transformar, você não vai ser transformado. E como é que eu vou querer viver isso? Verdade. E o Senhor ministrou no meu coração: vá para a frente do espelho. Imediatamente o Senhor, minha amiga sou eu. Então aqui passei agora eu e Deus. E cheguei na frente do espelho, determinei e eu fui curada. Hoje eu sinto crise de ansiedade, mas eu não deixo mais me dominar. Hoje eu já sei lidar com ela. Eu já sei lidar com ela. Hoje a crise de ansiedade não me derruba mais. Porque a gente aprende. Hoje eu sei que Deus é mais forte na minha vida. Hoje eu sei que Deus é mais forte na minha vida. Então eu sou uma mulher transformada porque eu mudei a minha mente. Então a igreja, hoje é tudo da dificuldade, falando sobre mulheres, mas é para a igreja toda. Homens, mulheres e jovens, mude a sua mente para você ser transformado. Quando você é transformado, você não vai ver os defeitos dos outros. Você só vai olhar para as qualidades de Jesus. E que é isso que é o importante. É as qualidades de Jesus. Um certo dia, a pessoa pegou e falou para mim: eu não vou para a igreja de crente, porque eu não quero ser para seguir fulano. Eu disse: não, você vai para a igreja de crente para seguir Jesus. A Bíblia nos manda a gente ser imitadores de Cristo, não é imitadores de irmão. Deus manda a gente ser imitadores de Cristo, não é imitadores de irmão. E quando você não for mais para a igreja por causa de novo, por causa de ciclano, é porque você não está na igreja por causa de Cristo. E nós temos que mudar a nossa mente renovada, mulheres transformadas, mente renovada, igreja transformada. Nós temos que ter essa conexão. Por quê? Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Porque senão, se a gente não fizer isso, a gente, está lá em Romanos 12 desse ano. E não nos conformei com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, porque experimentais que seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a gente não der espaço para o Senhor transformar a nossa mente, a gente não vai ter isso. A gente vai ficar todo dia na mesmice, todo dia na mesma coisa. Vem para a igreja, louva, ouve a pregação, vai para casa.
novo. Porque eu e você não deu espaço. Eu e você está aqui na igreja, mas nosso pensamento está em outro lugar. Está no que vai fazer amanhã. Isso é ansiedade. Está o que vai acontecer mais tarde. Temos que transformar a nossa mente. Se nós viemos para o culto adorar o Senhor, nós temos que se derramar a Ele. Tem que derramar para Ele. A gente está num século que qualquer coisa, a nossa mente é bugada. Qualquer coisa, a nossa mente é bugada. E se a gente der espaço para essas coisas, a gente acaba na depressão, a gente acaba em crise mais crise de ansiedade. E nós temos que dar espaço. Quando Ana viu que toda vez era a mesma coisa, ao ponto do seu marido achar que ela estava bêbada, sem beber nada, ela acordou, se despertou e o milagre aconteceu. Quando eu e você acordar e ver realmente o que tem que fazer, a gente vai receber o nosso milagre. Independente de que seja, isso é com você e Deus. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu peço para Deus, mas por que não aconteceu ainda? Porque falta a Thelma ainda renovar a mente, tirar aqueles pensamentos pequenininhos, né? Sonhos pequenos. Nós sonhamos muito pequeno, ó. É por isso que a gente não vê o grande de Jesus nas nossas vidas, porque a gente é acostumado a ver o pequeno. Se eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque eu fico sonhando com coisas pequenas, porque eu fico pensando nas coisas, nos mínimos detalhes, nas coisas que Deus já me mostrou o quanto perfeito é a casa dele. Então temos que renovar nossa mente. Para a gente ser transformado, a gente tem que renovar nossas mentes, nossos pensamentos. O que é que eu estou pensando? O que é que eu estou fazendo para mudar? Senhor, já tem anos que eu estou na igreja e nada acontece na minha vida. Senhor, eu venho louco, prego, canto, danço, animo a igreja e nada aconteceu na minha vida, porque ainda a minha mente ainda está presa em coisas pequenas. Quando eu mudar o meu cenário, mudar a minha mente, eu vou ver o olho perfeito agradável de Deus. E é isso que Deus quer passar para a igreja nessa noite. Para você viver o bom, perfeito e agradável de Deus, você tem que ser renovado a sua mente. Você tem que ser transformado a sua mente. Você tem que buscar a Deus diferente. Se você vir todo dia orar, todo dia você vem para aqui, ora, não acontece nada, muda a sua oração, muda a estratégia da sua oração e você vai ver o novo de Deus acontecer. Porque eu já estou vendo o novo de Deus acontecer na minha vida. Né? Porque eu me prendia muito, eu sonhava muito pequeno. Eu achava que o meu emprego, o meu trabalho que eu tinha ali era a minha vida. E se eu saísse dali, eu não ia existir mais. E hoje eu estou vendo que eu posso ser uma grande empresária. Hoje eu posso ver que eu posso ser uma grande empresária. Mas eu tenho que sonhar assim. Eu não tenho que sonhar pequeno. Precisou eu ter crise de ansiedade, passar por um bocado para aprender isso. Ana passou um bocado sendo, quando não fui menina, né? Quando passava, quem vergonhoso? Você, né? Ter tudo, mas não ter aquilo que você quer, é triste, né? E menina, cada ano é um filho e nada dela chegar. Aquilo ali fazia mal para ela, aquilo ali o coração dela ficava triste. E às vezes ela podia ter perguntado assim, se fosse eu perguntava. Deus, o que está acontecendo? Eu não vejo nem menina orando.
Eu vou dizer logo assim, eu não estou vendo ninguém orando. Eu todo dia estou aqui orando e nada para mim. E por que para ela? Todo ano é um. Se fosse eu dizia assim, eu orava assim, né? Mas a gente não tem que olhar para ela, a gente tem que olhar para ele. Por que eu não ganhei ainda? Porque tem algo dentro de mim que precisa ser consertado. Tem algo dentro de mim ainda que precisa ser transformado. Tem algo dentro de mim ainda que tem que ser renovado. Então é por isso que não chegou a minha hora ainda. Se a hora de Vera chegou, amém para Vera. Porque eu creio que a minha hora ainda vai chegar. E eu vou cantar o hino da vitória junto com vocês, né? E que nós iremos cada dia mais dar espaço ao Senhor trabalhar em nossa mente, em nosso coração e deixar Ele agir. Não tem medo de Deus mexer na sua estrutura. Não tenha medo de Deus mexer na sua estrutura. Porque Deus sabe o que Ele precisa tirar e o que Ele precisa colocar. Não tenha medo. Quando a gente tem medo de Deus mexer na nossa estrutura, a gente não recebe o bom de Deus. Hoje eu quero fazer do meu jeito, não do jeito de Deus. Lá na frente eu quebro a cara. Mas o que Deus faz na minha vida, eu posso estar sofrendo agora, mas lá na frente eu vou cantar o hino da vitória. Então não tenha medo. Se você está vendo sua casa desmoronando, glorifique ao Senhor. Deixa que Ele vai fazer o melhor. Na hora certa Ele vai botar tudo novo. Tudo novo. Não o que você quer, o que Deus quer. Né? Porque eu estava assim, Senhor, o que é que está acontecendo na minha família? O que é que está acontecendo? E eu parei de orar, perguntar a Deus o que está acontecendo. E eu olhei para dentro de mim e orei diferente e eu estou vendo o resultado. E assim agradeço minha vida com a oportunidade. Amém? Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, mais uma noite nós estamos aqui na presença do Senhor, porque Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Deus é contigo. Amém? Glória a Deus. Boa essa mensagem nesta noite. Deus continue abençoando tremendamente a vida da diaconisa Thelma, em nome do Senhor Jesus. Amém? O culto foi aberto. Quem estava aqui quando abriu o culto? Com qual versículo? João 14. Não se turbe o vosso coração. Creia em mim. Creia também em Deus. Na casa do meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar lugar. E quando eu preparar, eu volto e busco aqueles que estão, né? Aquele que seja o meu para morar comigo. E quando Jesus falou isso, Jesus não está morto. Jesus está vivo entre nós. Ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou e hoje se encontra vivo ao nosso meio. Amém? Como foi prego nessa noite? A palavra. O que basta eu e você entender, crer e discernir o que é de Deus e o que é do Espírito Santo de Deus. Eu vou contar aqui algo para o nome do Senhor ser glorificado. Nesta noite eu sonhei, alguém tinha feito uma porcaria, uma feitiçaria com uma pessoa da Igreja Batista Nova Canaã. E estava todo mundo, Fernando e Letícia, mas dançava tanto, e estava essa pessoa que foi feito o negócio. E de repente essa pessoa caiu na lama e chegou uma vaca preta, atravessou na frente e a pessoa dizia: só eu que podia socorrer. Eu tentei, quando cheguei até perto, a pessoa tinha morrido. E aquilo ali me despertou de madrugada, fiquei sem sono, eu orei, não dormi, acordei de manhã e eu ia para o velório de um rapaz, não quiser, me enfriou. Daqui a pouco eu deitei, 9 horas do dia, caí no sono, estou sonhando de novo, minha esposa me chamou, eu me assustei e Deus disse: tu não foi lá ainda orar? Eu preciso ir lá na casa orar. Eu disse: olha a voz do Espírito Santo. Entrei no carro, peguei o óleo ungido e quando cheguei na casa, com o teu caso, a pessoa me disse: olha, chegou uma mulher para mim e disse: estou indo no quintal, eu não ia no quintal. Porque no quintal tem uma porcaria debaixo do pé de manga.
E eu sonhei, e chegou a pessoa disse, e alguém foi disse dessa mulher. E aí, Deus existe? Amém. Existe ou não existe? É como foi prego, está aplicado. Thelma chegou de frente ao espelho e olhou, e falou, é eu. Thelma acordou, é eu que tenho que despertar. Igreja, nessa noite, é você que tem que despertar. Gente, nessa noite, é você que tem que acordar para a vida. É como sempre eu abro a boca e digo aqui, sempre venho ocupar a igreja como se fosse a sua última oportunidade. Nessa noite a gente vai ceiar, vamos ceiar como se fosse a última ceia da nossa vida, porque o daqui 1 minuto só pertence a Deus. Agora, entenda, discerna, saiba o que é que Deus fala com você. Às vezes Deus está falando com você e você está dizendo que nada. Às vezes, Dama disse ali nessa pregação que ela tinha que no trabalho fosse a melhor coisa da vida dela. De repente, ela não está mais no trabalho. Está vivendo? Melhor do que eu. Está entendendo? Tem gente que tem um trabalho como se fosse a casa, a morada. Então diz assim, eu vou tirar. E às vezes você não entende. Né? Aí você não entende o porquê Deus está tirando. Deus está tirando para poder te consertar. Que tem algo, tu está se prendendo mais no algo de que a tua casa, de que a tua família, de que o nosso Deus. Nós estamos se prendendo naquilo. E nós temos que botar Deus em primeiro lugar em todas as coisas. Amém? Eu fiquei grata a Deus. Quando cheguei naquela casa, eu orei e a pessoa disse, eu digo, oh meu Deus, olha para aí confirmação. Meu Deus. E saiu peso dentro de mim. E o nome do Senhor foi glorificado. Quando Deus mandar tu ir, pode ser aonde for, tu vai, que Deus te leva e Deus te traz. Jesus se encontra vivo. Nessa noite a gente vai compartilhar do sangue, do corpo e do sangue de Cristo. Ele disse, eu vou preparar lugar. Eu peço aos irmãos que abra a Bíblia de vocês no livro de quem? 1 Coríntios 1 Coríntios 11, 23. Aleluia. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Amém? 1 Coríntios 11, 23. Vamos ler, vamos ceiar, como se fosse a nossa última leitura da Santa Ceia do Senhor. Porque nós não sabemos de nada. Quem sabe é Deus. Mas se nós adorarmos em espírito e verdade, a nossa casa está preparada. 11:23. Porque eu recebi do Senhor, porque também vos ensinou. Porque o Senhor, na noite em que foi que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão. E tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comer, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. 25. Semelhantemente também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes em que beber em memória de mim. Porque todas as vezes em que comer deste pão ou beber deste cálice, anunciarei a morte do Senhor até que? Até que? Ele está morto? Se ele estivesse morto, ele não vinha, né? Até que venha. Portanto, qualquer que comer deste pão ou beber deste cálice do Senhor, indignamente será culpado do sangue será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. O 29 do quê? Porque o que come bem porque o quê? Porque o que come porque às vezes a gente está com algo, com mágoa, às vezes a gente está coisas, e um pastor não vai lá tomar ceia na tua mão. É tu e Deus. Aleluia. Amém? Neste momento, em nome do Senhor Jesus, a gente vai compartilhar aquele que não é batizado, né? Tem aqui um pão, tem aqui uma uva. As crianças, aquele que não é batizado. E quem é batizado, a gente está preparado aí, ó. Vai soltar o hino e você vai sair do seu lugar e vem cá e pegue o
A gente vai orar primeiro, né? Ô, glória. Pega aqui. Vamos orar neste momento. Você toca para cá em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai. Neste momento, Senhor, nos põe aqui em nossas mãos o vinho, o suco, Senhor, o pão. Neste momento, nós estamos orando. Nós estamos orando, Pai, porque a Tua palavra diz que é 2 ou 3 reunidos, o Senhor faz presente. E nesse momento, o Senhor está presente aqui, Senhor. E nesse momento, se encontra aqui Teu sangue e Teu corpo. Ao qual o Senhor falou lá no livro de João 14. O Senhor vai preparar um lugar. E quando aquele vazio estiver preparado, o Senhor volta. Nesta noite nós estamos aqui, Pai, compartilhando o Teu sangue, o Teu corpo, para glória e honra do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, nesta noite, essa grande e rica oportunidade de nós virmos aqui à Tua casa, Senhor, te adorar e vir aqui na Tua casa, compartilhar desse corpo e desse sangue, em nome santo do Senhor Jesus. Amém? Saia do seu lugar e venha cá pegar, em nome de Jesus. Eu peço ao obreiro leve para a Dona Antônia, em nome de Jesus. Venha e pegue em nome do Senhor Jesus. As criancinhas podem vir, ó. Aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Cadê? Mas não saiu não. Tá aqui, querido. Bendito seja o poder. Bendito seja o poder. Deixou todo lado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o poder. Seja o poder.
é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Quando Jesus disse, tomai, está aqui, é meu corpo. Quando Jesus, ele foi ao caminho para ser crucificado, Jesus sabia que ele ia ser traído. Ele tinha certeza que ele ia ser traído. Verdade. Foi tão pouco que ele falou algo e logo imediatamente algo que ele falou aconteceu. Ele dizia, vai acontecer algo. Mas Jesus, momento nenhum recuou, momento nenhum se escondeu, momento nenhum ele disse que não, e momento nenhum ele botou outra pessoa no lugar dele. Ele seguiu em frente por causa de mim e por causa de você, porque se ele não morresse naquele tempo e ressuscitasse depois, quem seria de nós? Ele disse, eu vou. Mas o Pai que enviou ele ao mundo tinha certeza que ele ia morrer e ele ia ser ressuscitado. E pegaram Jesus, colocaram naquela cruz, fizeram carregar, chicotearam, bateram, amassaram por causa de nós. E às vezes a gente não faz nada por causa de Jesus. Às vezes a gente vem para o culto, eu não estou falando de Igreja Batista Nova Canaã, estou falando em modo em geral, só em dia de ceia, ou só uma vez por semana, e esquece que Jesus não recuou para dar vida para a gente e a vida com mudança. Às vezes a gente esquece de fazer o ID que Jesus deixou para a gente fazer. E ele foi pegado, ele foi preso com aquela coroa. Sempre eu falo, analiso, leio essa mensagem, rapaz, eu fico muito, sei lá, aquilo dói dentro de mim, mas que dói dentro de mim é aquela coroa na cabeça daquele homem, Ele com aquele braço aberto, não podia se coçar, não podia fazer nada, e cada hora que se mexia, a coroa, aquele espinho entrava na cabeça. Às vezes nós estamos num determinado lugar, e senta algo, um mosquito, um muriçoca, que for, e nós talvez, a gente, não é? Imagine aquele negócio entrando, e o sangue derramando, e ele olhando, ele sabendo que ele ia partir, que tinha que partir, e ele não disse nada. E às vezes a gente pega, e a gente não faz nada, para dizer assim, Jesus salva, Jesus liberta. Mas o importante é que ele morreu, ele ressuscitou. Como foi lido no início do culto, eu li aqui no início da minha fala, ele disse, eu vou. Mas ele não disse assim, vou embora de vez, eu vou e volto. Só vou simplesmente preparar uma casa. Eu trabalho com construção civil, sou pedreiro, às vezes a pessoa me contrata para fazer serviço, eu quero minha casa assim. E vai lá só pagar, só volta na casa quando eu entrego a chave. A casa está pronta. Aí a pessoa volta para morar dentro da casa, porque a casa está o quê? Pronta. Mesma coisa é Jesus por mim e Jesus por você. Vamos nos entregar a Jesus em espírito de verdade. Vamos dizer assim, Jesus, eu estou aqui para fazer o teu ID aqui na terra. Mas o ID de Jesus aqui na terra, você tem que entender e tem que discernir, como eu falei aqui no início. Eu discerni de manhã o que Deus queria comigo nesta manhã. A pregadora falou que ela olhou para dentro dela e fez, é eu que tenho que fazer, é eu que tenho que agir para minha casa mudar. Então nós temos que acordar para que nós sabemos discernir o que Deus quer conosco. Amém? Você que está neste momento com o corpo do Senhor, apresente a Ele agora neste momento. Você tem 1 minuto para glorificar, para louvar, para dar aleluia, para agradecer ou para pedir perdão. Neste momento é 1 minuto para você falar isso. Fique à vontade diante de Deus. Senhor meu Deus, neste momento, muito obrigado, Senhor, por essa grande e rica oportunidade. Deus está aqui mais uma noite na tua casa, Senhor, com esse corpo, Senhor. Logo neste momento eu vou compartilhar, Senhor, desse corpo. Muito obrigado, ó Deus, naquele momento que o Senhor foi aquele lugar para ser crucificado, o Senhor não recuou por minha causa, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, que o Senhor foi preparar um lugar. Oh Espírito Santo, Deus, muito obrigado, porque Deus ressuscitou o Senhor no 3º dia e hoje se encontra aqui conosco neste momento. Muito obrigado, Pai, por esse corpo que o Senhor está compartilhando neste momento.
Muito obrigado por esta igreja, muito obrigado pela minha família, muito obrigado por cada um que está agradecendo neste momento, ou até pedindo perdão, até pedindo desculpa, em nome de Jesus. Coma desculpa, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes em que bebeis em memória de mim. Todas as vezes em que a gente tomar deste sangue em memória de Jesus. Gente, imagine, como eu falei nesse momento, aquela coroa na cabeça, o sangue escorrendo, ele sem poder limpar. Eu, quando estou trabalhando, o suor cai no rosto. Eu, não sei você, arde, né? Imagina o sangue, mas não arde. Lava o rosto, enxuga, porque arde. Imagina o sangue derramando, cai em cima do rosto. Aqueles pés esbarrados, aquela mão, né? Com aquele prego. Ele ainda olha para o povo e diz assim: perdoa, Pai, que não sabe o que faz. Sabe por que aquele perdão? Por causa de mim e por causa de você. Esse dia eu estava na zona rural e estou espinho, mas me incomodou tanto. Eu vim para a igreja, aquele negócio me incomodava. Eu cheguei no estudo, rapaz, esse negócio está bravo. O cara pegou uma gilete, vai, uma pontinha. Se você no tamanho do espinho, foi não, o tamanho que me incomodou durante o dia. Imagina aquele melhor, imagine. Então, ele derramou todos os seus sangue na nossa casa. Todos, né? Eu quero dizer mais uma vez nessa noite: ele salva, cura e liberta. Se eu e você colocar ação em nossas vidas, a nossa oração será diferente. Porque às vezes a gente ora e não coloca ação. Porque tem que ter a hora e ação. Nós temos que orar e entrar em ação. Às vezes a gente ora e esquece de agir. Nós colocar nossa ação em prática, muitas coisas serão mudadas no meu e no teu meio, em nome de Jesus. Amém? Mais uma vez eu vou simplesmente agradecer a Deus por esse sangue. Amém? Muito obrigado a Deus. Porque naquele momento, Pai, aquela cruz foi escolhida para o Senhor. E naquele momento o Senhor se encontrava com as mãos pregadas, com os pés pregados, com aquela coroa de espinho na cabeça. E ainda se colocava dois ao teu lado, Senhor. Imediatamente, Pai, o Senhor perdoou aquele homem que estava do lado e disse: hoje mesmo estará no céu para ir comigo. E nessa noite nós se encontra aqui, nós também dizemos nessa igreja: Pai, assim que a gente está aqui, nós queremos estar contigo também, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor nos permitiu que a gente escolhesse o Espírito e a verdade. Muito obrigado, porque naquele momento o Senhor perdoou todos que estavam ali. Perdoou aquele para o qual crucificaram ele. E nessa noite também eu te peço: perdoa as nossas falhas que a gente comete durante o mês, em nome de Jesus. Você que está neste momento com o corpo do Senhor, beba em nome de Jesus. Aleluia, glória, 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 glória. Louvado seja o teu nome. Oh, Espírito Santo, obrigado, Senhor, nessa noite.
Que Deus abençoe a Igreja Batista Nova Canaã. E mais uma vez, a gente vai adorar a Deus em espírito de verdade. E como se fosse a última oportunidade em nossa vida. Amém? Glória a Deus. Neste momento, a gente vai ouvir uma peça em nome de Jesus. Enquanto que o ministro prepara a peça aí em nome de Jesus. nome do Senhor Jesus, amém? Aí, foi
o que Jesus passou, né? Mas aí foi um negócio pequeno, rapaz. Digo, ainda bem que não foi um negócio grande, não pegou seguro. Que Deus abençoe o presbítero Alex, juntamente com o Jó, o pastor Ailson. Aí está trabalhando. Não, o pai está trabalhando. Quem quiser ver esse vídeo aí, vê aonde, irmão. Enfoque Marcos Figueiredo traz um conceito novo na transmissão de vídeo na sua igreja, com imagem em alta definição de som e imagem. Enfoque Marcos Figueiredo, canal no YouTube. Compartilhe e deixe um like. Tá ótimo. Até agora, por isso que não se encontra aqui nessa noite, né? Tá aí, foi de manhã e Deus sabe todas as coisas. Amém? Venha mandar o condutor do carro certinho em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, neste momento se encontra aqui para essas pessoas que possam viajar. Neste momento, eu Deus, te peço em nome de Jesus que o Senhor venha ser o condutor daquele carro. Leve em paz, traga em paz, livra em nome de Jesus todo acidente visto e não visto, Senhor. Eu te peço aonde quer que elas vá, o Senhor coloque pessoas boas aonde quer que elas estejam. Neste momento, aonde elas vão chegar, que na teu brilho do Espírito de Deus na vida de cada uma dessa mulher, em nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu te peço para nesta noite, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar também, Senhor, tremendamente, Pai, em nome de Jesus, todos que for acompanhar essas pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vamos orar pela família neste momento, em nome de Jesus. Dá as mãos aí, todo mundo pode ir para o seu lugar. Né, Carlos? A palavra diz o quê? Tem fogo. Então, nesta noite, você também vai orar pela sua família e pela família do seu vizinho, do parente, em nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai. Neste momento, Deus, em nome de Jesus. Neste momento, Pai, eu peço, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor tenha Pai na sua nossa toda a criação, roubadora, toda a opção, toda que quer confiar em nosso meio, que tenha prevalecer para esse situação de Deus, Senhor, toda a decisão que vai ver sua mãe, sua família, em tuas mãos, nosso reino da cabeça, que nem teu reflexo, que veio a Deus na vida de cada um, Deus que cuida da pessoa, que vai livrar cada um, Pai, que vamos sagrados, Deus pega essa noite, vai livrar cada um dos nossos filhos, nessa noite, a gente ora para ter gente que ora por esposa convertidos, que nessa noite, Pai, que a gente fica bem para eles, você em tudo, até para a realidade, e vai levar a palavra para se convertir, uma vez ora para a esposa, nessa noite, Pai, que a esposa venha mudar em nome de Jesus, neste momento, o Senhor, para o parente, neste momento, para o parente, em nome de Jesus, em nome de um anjo, Senhor, como naquele dia, o Senhor aqueles anjos, e naquela cidade que Sodoma e Gomorra, para que se dá agora aquele rei, porque nós tínhamos algo especial, e nessa noite, uma pessoa aqui que tem algo especial, o Senhor levanta anjos, vai aonde quer que seja essa pessoa, para que ele vive o mal, e neste momento, eu te peço, em nome de Jesus, todo mal cai por terra, antes de resolver nesse momento, nosso vizinho vai ver da esquerda, a frente do mundo, eu te peço, levante a sabia, meu irmão? Aleluia. Minha carne está aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Salve a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, Deus, nesse momento, Senhor, eu te agradeço por tudo que foi feito aqui. Que tudo que foi feito, Senhor, não foi para nós, para sim para a honra e glória do teu nome. Deus, que a gente venha procurar te servir a cada dia mais em espírito e em verdade. Que a gente venha procurar, Senhor, cada dia mais a tua face. Que o Senhor venha ter misericórdia das nossas vidas, venha nos guardar, nos proteger, nos livrar de tudo aquilo que não provém de ti. E que a gente venha dar lugar ao Senhor, para que o Senhor venha nos usar cada dia mais. Deus amado, Deus querido, nesse momento eu te peço que o Senhor nos leve em paz para o nosso lar. Que o Senhor proteja cada familiar nosso. Que um dia, Deus, cada um aqui possa sim dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que aquele nosso que está lá fora, que o Senhor venha proteger, guardar e trazer, Senhor, para a tua presença. Porque nós sabemos que lá fora não tem nada para eles. Mas
eles também têm que dar lugar, né, Deus? Então é isso que eu te peço, meu Senhor, eu te agradeço, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão com a salvação e o Espírito Santo de Deus seja com cada um nessa noite que diga amém.